Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar uma palavra no coração de vocês, que o Espírito Santo, enquanto eu estava caminhando aqui para o monte, ministrou no meu coração. Em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver ali o chamado de Abraão. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus fez uma promessa para Abraão de que daria a ele, a sua descendência, uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa. Só que olha que detalhe interessante: eu te mostrarei. E lá no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, ele fala que pela fé Abraão obedeceu e foi para um lugar, para uma terra que ele não sabia. Ou seja, ele não sabia para onde estava indo. Ele apenas obedeceu. Mas o que me chama a atenção é: Deus falou para Abraão: eu vou te mostrar ainda. Ou seja, Abraão não via nada. Abraão não via nada, irmãos. Sabe o que Deus falou comigo, Tiago? Às vezes você não vê nada. Às vezes o meu povo não vai ver nada. É assim mesmo. Tem promessas que Deus faz que parece até loucura. Tem coisas que Deus fala que vai fazer na nossa vida, que vai fazer através da nossa vida, que vai fazer na nossa casa, através da nossa casa, que quando a gente olha para o nosso cenário atual, nosso momento atual, que a gente aparentemente não vê nada daquilo que Deus falou, a gente fala assim: é loucura. Não, eu só posso estar maluco. Não, então não foi Deus que falou, deve ter sido o diabo, o profeta deve ter se enganado. A gente começa a tentar achar a resposta, porque a gente não vê nada. Mas, irmãos, olha o que Deus falou comigo. Abraão não via nada relacionado à promessa. A Bíblia diz que Deus falou: eu vou te mostrar ainda. E o autor de Hebreus fala que ele saiu sem saber para onde ia. Ele não via nada, ele só tinha a promessa, a palavra. Mas tem uma coisa que Abraão viu, e que foi muito, e que é muito melhor do que a promessa, do que a terra prometida. Teve uma coisa que Abraão viu que foi muito, mas muito melhor do que aquilo que Deus prometeu. E sabe o que foi? O próprio Senhor, o próprio Deus. Abraão não viu nada da promessa inicialmente. Abraão não viu terra, não viu nada, nem sinal. Mas ele viu uma coisa no versículo 7 do capítulo 12. O Senhor apareceu a Abraão. Naquela época era Abrão. O Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que eu darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Deus, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Tá vendo? Deus está falando assim: ó, Tiago, ainda que você não veja nada da promessa, mas o mais importante é que você pelo menos me veja no caminho da promessa. Deus está falando assim para você: ainda que você não esteja vendo nada daquilo que eu prometi, porque tudo tem um tempo, mas que você pelo menos me veja. Deus está falando assim para você, que Ele vai sarar a tua visão. Ah, meu Deus, Ele vai abrir teus olhos espirituais, Ele vai arrancar as escamas, e Ele vai fazer você vê-lo. Ele vai fazer com que você o contemple. Porque era ao ver Jesus, é ao ver o nosso Senhor no caminho, que nós chegamos na onde? Na promessa. Tá entendendo? Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Sempre Deus coloca Ele acima da bênção. Deus tem me ensinado isso. Sempre Deus coloca Ele como prioridade do resultado. Olha em 2 Crônicas capítulo 20. A Bíblia fala que Deus concedeu vitória a Josafá.
E sabe por que que Deus permitiu acontecer tudo aquilo? Para saber aonde que o coração de Josafá estava, se estava no resultado ou se estava em Deus. É por isso, irmãos, que às vezes Deus permite certos momentos na vida do crente. É por isso que às vezes Deus permite certas circunstâncias na nossa vida adversa. Não é para ver a gente afundar, não é para ver nosso mal, nossa vergonha e derrota. É porque Ele quer nos ensinar que Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser o mais importante, Ele tem que ser maior do que o resultado e maior do que a promessa. Eu vejo isso na vida de Abraão. Deus falou: Abraão, vai, eu não vou te mostrar nada, eu vou preparar ainda tudo. Ele não viu nada, irmão, da promessa, mas ele viu o Senhor apareceu para ele. Deus está falando para você, mulher, que está orando pelo seu marido, está orando para Deus salvá-lo, para Deus libertá-lo, para Deus fazer uma obra na vida do seu marido, do seu filho, da sua casa. E aparentemente quando você olha, não vê nada. Mas Deus está falando assim, ó, mas eu tô aparecendo para você. Eu quero que você me veja. Quem sabe você está orando pela sua vida financeira e está tudo fechado, você não está vendo resultado, saída, resposta. Deus está falando assim, ó, eu quero que você me veja. Quem sabe você está orando pelo seu ministério, para alcançar o resultado, alcançar a promessa, e você não está vendo nada, você não está vendo nada do que Deus falou. Mas Deus está falando assim, ó, quem disse que você não está vendo? Eu estou aparecendo na sua vida e você não está percebendo. Meu Deus, eu estou aparecendo no seu caminho e você não está nem vendo. É porque você está orando, você está perseverando, você está jejuando, você está me adorando, você está confiando, você está se alegrando mesmo em meio ao caos, você está profetizando mesmo em meio à adversidade e o vale, você está crendo mesmo com todo mundo e a circunstância está dizendo o contrário, o vento está soprando no barco, a zona está açoitando, você está crendo, você está andando, meu Deus, estou arrepiado, eu posso falar em línguas, eu vou falar, de calavassuri me andarácia. Deus está falando assim, ó, você está andando sobre as águas, mesmo com o vento contrário, e todo mundo lá no barco torcendo para você afundar. Você está crendo, mesmo quando alguém chega e fala assim, ó, para de importunar o mestre, tua filha já morreu. Mas você está crendo. Calá, surianda, lamastere, me andarai. Meu Deus, eu estou arrepiado falando isso, porque eu creio, eu recebo essa palavra, e eu sei que Deus está falando com alguém também. Deus está falando assim, ó, ei, não desista, não para. Não olha para trás. Não absorva esse cenário negativo. Por quê? Porque Deus, Ele está dizendo assim, ó, eu estou no controle. Deus está dizendo assim, ó, eu estou no controle, eu estou na situação. Você vai tomar posse da vitória. Em nome de Jesus, toma posse. Receba essa palavra para a glória de Deus. Compartilha ela, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém através da tua vida. Deus abençoe a todos.